Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro do programa de mentoria Lean Six Sigma. Esse é o último encontro dessa turma. A gente vai falar bastante da fase controlar, que é uma fase que demanda bastante cuidado. Então, a fase controlar, ela tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por quê? Porque como é a última fase, normalmente o que a gente acaba encontrando são times trabalhando em projetos, e a hora que chega na fase controlar, a impressão que nos dá é que eles tiram um pouco o pé, a velocidade, porque já está na última fase. A nossa visão é um pouco diferente. A nossa visão é que a fase controlar, ela demanda a mesma energia desde o início do projeto. Então, se a fase definir, ela é importante porque ela norteia o que o cliente está esperando, a fase controlar, ela é vital porque ela fecha todo um ciclo e ela tem que sustentar toda a melhoria que foi feita. Então, para isso, essa fase tem uma série de atividades, tem uma série de ferramentas bem interessantes, dentre elas o procedimento operacional padrão, tem outras ferramentas que, se bem aplicadas, geram bastante retorno, que é o FEMEA. A gente deve falar um pouquinho do FEMEA mais adiante. Se não tiver nesse material, eu falo sobre esse assunto, que é um assunto extremamente interessante. Mas falando da fase controlar, o que nós temos? A fase controlar, o que se deseja é que o que foi melhorado se mantenha. E principalmente que o dono da área que vai receber a melhoria, receba a melhoria de forma correta. Marcelo, o que você está falando? Eu estou falando que quando a gente tem um projeto DMAIC, definir, medir, analisar, o I é de melhorar e o C é de controlar, quando a gente tem um projeto como esse, alguém é o beneficiado. Então, normalmente, o dono da área onde o projeto está sendo feito, é quem vai receber os benefícios desse projeto. E não só o dono da área, todo mundo que trabalha na área também. Então, na hora que você chega nessa fase controlar, o cuidado que se tem que ter é de passar as melhorias, procedimento operacional padrão, tudo que o projeto implantou de uma forma bem estruturada, para que quem vá rodar, né, o projeto ou as melhorias no dia a dia, saiba o que está fazendo, saiba por que está fazendo e esteja engajado com toda a melhoria feita. Tem uma pergunta interessante aqui, por que muitos deixam de executar essa fase? Eu comentei um pouquinho antes, normalmente a energia de projeto, deixa eu até mostrar aqui, a energia, quando está fazendo um projeto, ela tem mais ou menos aqui essa curva. Então, na fase controlar, eu estou mais ou menos aqui. Estou fazendo a fase controlar e finalizando o projeto. O que acontece em muitas empresas, e em muitos casos que a gente vê, é que essa redução de esforço, essa redução de atenção, acaba causando, muitas vezes, até um efeito colateral no projeto. Um efeito que a gente chama de efeito rebote no projeto. Então, o projeto deveria ter um resultado, o resultado foi bom até uma determinada posição, como não fez o controlar bem, os resultados se perderam. Então, há inúmeros motivos que levam a fase controlar a não ser bem feita. Primeiro, pressa. Segundo, as prioridades que o negócio tem. Muitas vezes o negócio não enxerga que a fase controlar é tão importante quanto as demais, e muitas vezes também é por desconhecimento. Então, esses são os fatores que a gente enxerga que levam a que a fase controlar não seja tão bem feita quanto deveria. Ainda falando da fase controlar, nós sempre colocamos uma sugestão de, entre aspas, ataque à fase controlar. Então, nós sugerimos fazer um FEMEA, fazer ou implantar por CAIUX onde for possível, fazer procedimento operacional para o que for realmente importante, para não poluir a área, não poluir
os ambientes com procedimento operacional que não são relevantes, fazer plano de controle também para as variáveis críticas de entrada. Aqui cabe um comentário: eu controlo as entradas e monitoro as saídas. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Eu quero controlar as variáveis de entrada, porque as variáveis de saída já é o problema. Quer dizer, já é o problema consolidado, eu não tenho ação nenhuma. Tem também a questão de gestão visual. Gestão visual cabe o mesmo comentário que eu fiz aqui para procedimento operacional. Gestão visual, gerenciamento visual tem que ser para poucos indicadores e os indicadores mais críticos, porque senão ele se perde e perde a razão de ser no ambiente de negócios. E o último aqui é a parte de auditorias. A parte de auditorias, a nossa sugestão é que, imagina que durante o projeto foram feitos vários treinamentos. O treinamento por si só, ele tem um efeito pequeno a médio e longo prazo. Então, como é que eu garanto que o treinamento se perpetue? Bom, você pode retreinar, mas você também pode fazer auditorias e inspeções de tempo em tempo para aferir se o que foi treinado está sendo bem aplicado. Então, muito cuidado com a auditoria. Mas esse é o nosso plano de voo que a gente recomenda para a fase controlar, que é para fechar bem a fase e manter os resultados. Tem uma pergunta feita por um aluno aqui: qual etapa abaixo é a mais importante? Na verdade, é uma composição. Ficaria até difícil falar qual é a mais importante, porque é um somatório de ações muito importantes que se tem. Se eu for falar, se eu for ter que escolher uma, eu falaria que o plano de controle é algo extremamente importante. O que é plano de controle? Só relembrando o pessoal do Green, do Black e do Master Black Belt. Eu vigio, eu seleciono as variáveis críticas e eu crio no plano de controle em quais condições essas variáveis têm que estar e, se elas saírem das condições esperadas, quais são as contramedidas que eu tenho que fazer para voltá-las à condição que eu espero. Então, plano de controle é extremamente importante. Agora eu vou falar um pouquinho do FEMEA. O FEMEA, até vou limpar a tela aqui para vocês. O FEMEA, a gente vê que é um coringa. Por quê? Porque o FEMEA, na fase controlar, ele pode e deve ser usado para mitigar riscos. Os riscos que ficaram depois de uma implantação. Marcelo, quer dizer que depois que eu implantei melhorias na fase melhorar, eu ainda posso ter riscos, eu posso ter condições que tornem o processo de alguma forma sujeito a falhas? Pode. Então, você pode aplicar o FEMEA. E o FEMEA também, a gente tem recomendado bastante, usem o FEMEA para analisar riscos. Não é a nossa questão aqui, porque a gente está na fase controlar, mas eu posso também analisar risco na fase controlar. Mas o que eu queria falar para vocês é que quem participou da fase melhorar deve ter escutado eu falar isso. O FEMEA, se vocês não tiverem na empresa que vocês trabalham gestão de mudança, normalmente as empresas têm um documento para, antes de fazer a mudança, ver os riscos que se tem. Caso a empresa não tenha, o FEMEA pode ser usado para mapear riscos e pode ser muito bem usado para isso. Procedimento operacional padrão, como eu falei, ele tem que ser cirúrgico, colocar procedimento operacional onde é realmente mais necessário, onde é crítico. E o procedimento operacional padrão, a nossa sugestão é que ele seja feito com quem conhece a atividade. Pode parecer estranho isso que eu estou falando, mas nós visitamos muitas empresas, mesmo durante a pandemia, e algumas empresas que a gente visita, a gente conversa muito com o pessoal de engenharia de processos, o pessoal da qualidade. E não é raro, eu diria, infelizmente, é muito comum que os procedimentos operacionais sejam feitos no escritório sem a participação de quem realmente vai lá e
entre aspas, suja a mão, fecha aspas. Como é que eu vou fazer um procedimento operacional sem a contribuição de quem faz o trabalho? Então, na nossa visão, isso é inconcebível. Por quê? Porque ninguém melhor de quem faz a operação, primeiro, para retratar como é que está sendo feito, segundo, para falar maneiras de fazer melhor ainda a operação. Então, a nossa sugestão é que vocês sempre envolvam quem faz a operação. Marcelo, você está falando que eu tenho que envolver... Ó, tem uma pergunta aqui que chegou. Marcelo, você está falando aqui que eu tenho que envolver o operador? A resposta é sim, senhor, para quem perguntou. Tem sim. Aquele operador que faz a atividade, ele é chave. É claro que vocês não vão falar com todo mundo, todos os operadores, mas tem que ter a representatividade daquela operação. Nos lugares que eu trabalhei, a prática era, para fazer procedimento operacional, era bem, digamos assim, cuidadosa. Representantes da operação participavam para fazer o procedimento operacional padrão. Na versão final, percorria os turnos para ver se o pessoal tinha algo para mudar, algo a acrescentar. E no final, aí sim, era feito o treinamento para treinar todo mundo. Quando você faz esse tipo de coisa, você está amarrando, né? Quando eu estou dando treinamento, eu costumo até brincar, está amarrando bigode, né? Você foi lá com quem faz esse negócio todo dia, pediu ajuda deles, depois que fez, pediu para eles ajudarem a revisar, e aí, quando você vai dar o treinamento, e no dia a dia, facilita muito, porque o operador, ele cria propriedade sobre o procedimento que foi feito. Mas, de novo, é a nossa sugestão de boas práticas, tá? Gerenciamento visual, essa sala aqui eu trabalhei muito e já fiz muita reunião nessa sala, nem tinha mais essas cadeiras aqui à mesa, a reunião era feita em pé, olhando só os indicadores críticos e os planos de ação. Mas a gente tem também boas práticas na área de produção, mas sempre pensando muito no que vai ser colocado, pensando no porquê que vai ser colocado, qual é a função, para gerar comprometimento e não ser um estorvo, né? Nem na operação e muito menos nos escritórios. Aqui tem mais exemplos, né? O pessoal em reunião, normalmente essas salas onde tem gerenciamento visual não tem cadeira. Essa é uma sala de guerra, uma sala de reunião de gerência, enfim, de vários níveis, essa aqui, e não tem cadeira, justamente para ser assertivo e não ficar demorando muito para colocar um determinado assunto. Tem uma pergunta aqui, quem deve aprovar o procedimento operacional padrão? Depende da empresa. Por quê? Só voltar no procedimento. Um procedimento operacional padrão, ele tem algumas informações que são comuns entre as empresas. Nome do procedimento, quem fez, quem aprovou e a data também. Agora, fora isso, há um universo muito grande de modelos. Onde eu trabalhava, o pessoal da segurança tinha que aprovar. Então, depende muito da empresa e dependendo da empresa e da situação, isso muda muito de quem vai aprovar. Aqui eu já acabei respondendo sem querer, há um padrão de procedimento operacional padrão. Essa pergunta acabou de chegar também. Não tem, mas eu posso falar para vocês que tem que ser algo simples, usando recursos visuais na maioria do tempo. Eu queria falar um pouco de Pokayoke. Essa figura, ela tem, acho que ela só não tem no White Belt, mas em todos os outros treinamentos há esse desenho. E esse desenho é importante para vocês que estão escutando e para nós também, como fornecedores. É difícil você mensurar o valor que tem uma prevenção. Quando eu trabalhava em empresas, eu diria assim que o pesadelo nosso era quando tinha algum problema no cliente, reclamação do cliente ou reclamação no cliente, principalmente com linha parada, com cliente parado.
Por quê? Porque isso não é só uma questão financeira. Não. Questão financeira, normalmente se tem contrato e o cliente ele vai cobrar por horas paradas e daí por diante. O grande problema é o custo de imagem. E muitas vezes esse custo de imagem é impossível de você calcular quanto isso vai custar para um negócio. Marcelo, por que você está falando isso? Porque vocês, como profissionais, têm que trabalhar em prevenção sempre. Em prevenção sempre. Então, vocês têm que trabalhar para mirar a prevenção. Num determinado momento, você entra numa empresa, por exemplo, vocês vão começar a trabalhar com a imagem que está no retrovisor, ou seja, vocês vão enfrentar problemas que estão lá e problemas que vão acontecer de tempos em tempos, problemas cíclicos. Mas depois de um tempo, vocês têm que trabalhar como agentes de prevenção. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém, nem o profissional, gosta de ficar apagando incêndio às 8, 10, 12 horas que trabalha por dia. Então, tem que ter uma mudança de apagar incêndio para uma atuação mais preventiva, porque senão ninguém sobrevive. Então, esse é o meu recado para vocês com relação a esse chart. Como todo final de encontro, eu vou falar algumas palavras aqui, e enquanto eu estiver falando, se tiver mais perguntas, pode perguntar, eu respondo. Se não, depois eu finalizo o nosso encontro aqui. Eu vou falar da fase controlar, depois vou falar da metodologia. Bom, a fase controlar, ficou o recado para vocês. Ela é tão ou mais importante que a fase definir, a fase inicial do projeto, tem que ter a mesma energia para fazer o fechamento de acordo. Por quê? Porque você estando num projeto, o projeto é seu, é como se fosse um filho. E não tem jeito, você tem que entregar o que foi combinado e você tem que entregar resultado consistente. Então, nós passamos, durante esse encontro, algumas sugestões para vocês, mas o mais importante, como profissionais, é vocês aplicarem a metodologia. Por que isso? Independente de você ter feito White, Yellow, Green, Master ou Black Belt, a metodologia ela tem uma lógica. Alguém gastou muito tempo para desenvolver a metodologia DMAIC. E essa metodologia, ela funciona. Ela funciona e tem vários casos de sucesso. Para que eles desenvolveram essa ferramenta? Eu costumo brincar muito que essa ferramenta foi desenvolvida para que a gente consiga dormir. Por que dormir? Porque quando eu não conhecia essa ferramenta e trabalhava ligado à produção, todas as vezes que a gente tinha que fazer uma melhoria em produtividade ou eficiência, eu já nem tinha compromisso durante 15 dias, porque eu sabia que ia dar muito problema. Eu sabia que ia dar muito chamado. Depois que eu comecei a conhecer a metodologia, a gente fazia as coisas mais estruturadas. O que é estruturadas? Eu sempre acreditei que eu poderia cortar caminho e evitar muitas dores de cabeça com o DMAIC e todas as ferramentas que se tem. E deu certo. Eu passei a dormir mais tranquilo quando a gente fazia qualquer alteração no processo. Então, fica essa observação para vocês. A ferramenta DMAIC tem que ser parte, né? A metodologia DMAIC tem que ser parte do dia a dia de vocês, tem que ser parte do pensamento de vocês, e não algo que você puxa da gaveta, pega lá, apostila, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, tem que ser o modo de pensar que vocês têm dentro da empresa ou fora da empresa na vida de vocês. Deixa eu ver aqui, não tem mais perguntas. Agradeço demais aí a participação de todos. Foi muito bom tê-los durante esses 5 encontros. Espero conversar com vocês em outros momentos. Um forte abraço a todos.